que... Tudo bem. Falta dizer só uma coisa. Eu vou falar em 15 minutos, no máximo. Eu sei que estão todos cansados. Eu queria agradecer o convite da Patrícia. Acho que, como a maioria dos meus colegas, eu sou uma entusiasta, apaixonada por design, como todo mundo que está aqui, e ativista. Então é importante estar compartilhando reflexões. A minha palestra vai na linha distinta dos meus colegas anteriores. A minha intenção mais foi trazer a minha reflexão em relação ao momento que o design vive hoje, muito mais a partir de um ponto de vista pessoal do que uma análise mais técnica, né, e mais acadêmica. Então eu queria compartilhar com vocês, enfim, a partir da minha trajetória, né. E eu começo contando uma história, né, minha história pessoal de 2003, quando eu resolvi dar uma pausa na minha vida profissional no Brasil. E fui voltar a ser estudante novamente em Londres, né? E as minhas motivações foram muito pautadas no momento e nas dificuldades que nós designers vivemos no Brasil, né? Embora eu fosse sócia de uma agência e a gente, enfim, tivesse uma série de trabalhos interessantes, me incomodava muito a falta de credibilidade, de investimento, de políticas públicas, que todos nós vivemos muito bem, né? Concorrências, enfim. E escolhi Londres exatamente por isso, né? Por eu entender que a Inglaterra tenha um histórico de políticas públicas e investimento em design mais, na minha opinião, mais estruturado até aquele momento. E eu fui justamente para tentar entender, buscar e aprender e trazer novas experiências para o mercado brasileiro e, eventualmente, até ter algumas práticas profissionais lá. E o interessante foi que, quando eu cheguei lá e me dei conta... com a opinião e com a percepção dos meus colegas em relação à realidade deles, eles tinham opiniões completamente distintas da minha, né? Então, embora houvesse um mercado muito mais saudável e maduro em relação ao uso do design, não se comprava design, vender esse design é muito difícil, porque existe um número percentualmente muito maior de prestadores de serviços de design, né? Então, ao mesmo tempo que existia a cultura, não existia a demanda, né? Não existia a possibilidade efetiva de trabalho. E aí eu confesso que eu voltei, para mim foi realmente um divisor de águas, não tanto pelo que eu aprendi, mas pela minha visão, né, em relação ao nosso mercado. Então é a história do copo, né? Tá meio cheio, meio vazio, né? E desde que eu retomei, eu busquei, então, trazer essas reflexões e trabalhar numa outra pegada, numa outra iniciativa, numa outra abordagem para fomentar o mercado nacional, né? E a partir daí que eu trouxe algumas reflexões, né? Então, primeiro, no sentido de que acho que eu trabalho com design há muito menos tempo que o Lincoln e que alguns colegas aqui, mas, na minha opinião, nunca foi o melhor trabalhar com design nesse momento, né? Tanto pelo contexto econômico, enfim, a gente sabe que o Brasil hoje ele tem uma ênfase e um impacto da crise muito menor que vários países europeus e americanos, e fala-se muito de design, né? Pode-se não investir muito em design, mas a gente sabe que as oportunidades hoje, elas existem aqui, né? Ao mesmo tempo, eu percebi que a evolução do design não parava, não pairava, não carecia, não necessitava somente de uma evolução da minha prática profissional, e sim de uma evolução da próprio setor, né? Ou seja, trabalhar para fomentar o setor, para articular políticas públicas, para trabalhar esse lado institucional, quase que educativo, era fundamental, porque não importava ter uma prática excelente se eu não tivesse essa demanda e essa cultura de empresas e de profissionais comprando o que a gente presta. Foi aí que eu optei pessoalmente em entrar na área acadêmica, ou seja, formar mão de obras e eventualmente iniciar trabalhos institucionais que todos nós aqui fazemos também, né, além das nossas atividades, que é o trabalho dos precursores das suas categorias. E uma outra reflexão que eu trouxe foi que para mim, e eu percebi isso claramente na Inglaterra, né, o design ele transcende só um produto ou um serviço ou uma mensagem, né? Ele está muito mais, hoje ele deve ser visto como uma experiência, como desenhar uma solução para um determinado problema, trazendo diversos conhecimentos
do que efetivamente apontar. E eu sentia, hoje não mais tanto, mas eu sentia naquela época a nossa percepção do design aqui muito fragmentado, né? Disciplinas muito independentes, caminhando de formas desintegradas, né? Então, quando eu hoje, né, como o Lincoln comentou, estou atuando numa área de design de serviços, né, quando a gente fala do que é o design do Itaú, né, não é o caixa eletrônico, não é uma agência, não é um cartão de crédito, é toda a experiência e a interação que esse cliente do Itaú vai ter com o banco, né, é toda a forma como eu vou ajudá-lo a realizar as suas transações financeiras, né. Então, pensando nesse aspecto, um banco deveria fazer muito mais do que só a transação financeira. Eu deveria ensinar as pessoas a gerenciarem as suas vidas, eu deveria possibilitar que as pessoas tivessem controle, que elas tivessem transparência em relação aos seus próprios dados. Então tem uma série de outros elementos que teoricamente não são design, mas eles permeiam o meu projeto como designer. Então essas experiências contemplam uma série de infinitas complexidades que muitas vezes não são inseridas nos projetos e que nós como designers deveríamos olhar. E a quarta reflexão é que, na verdade, o design não é realmente um departamento, uma área, né, uma ação. Ele é um modelo mental, ele é um comportamento, né? E esse processo nos permite desenhar essas soluções que vão ser extremamente relevantes para a vida das pessoas, né? E eu preciso, enquanto designer, antecipar isso, né? Trazer isso para entender o que é a vida das pessoas, como eu posso, com a minha ferramenta, contribuir para um dia a dia melhor, seja através de uma residência, como a Fernanda comentou, seja através de trabalhar com materiais que tenham menor impacto para o meio ambiente, seja através de antecipar soluções que as pessoas não pensavam que uma empresa poderia fazer, né? Que é justamente a integração entre esses três aspectos, né? É ter algo que seja foco do negócio, né? Não estamos aqui fazendo o bem sem um intuito financeiro, né, capitalista, porque a gente vive numa sociedade capitalista, mas é algo que consiga integrar essas três relações, né? Que seja viável tecnologicamente e que seja principalmente desejável sob o aspecto humano, né? São as relações sociais que impactam, e aí eu concordo completamente com o ponto que o Luli colocou, né? Eu acho que a tecnologia aqui, ela entra como um meio e não como um fim. O fim, ele é justamente essa relação social que ela é a mesma desde milênios atrás, né? Desde sempre. O que a gente tem como objetivo é resgatar isso, é entender qual o real propósito de cada projeto que a gente trabalha, né? E trazer para a nossa área de atuação, seja produto, seja experiência, seja serviço, mas para conseguir resgatar e entregar isso para as pessoas da melhor forma possível, né? Com a maior simplicidade possível. Então, famoso, né, o Code Norman, acho que design não é sobre coisas, é pessoas. O entender das pessoas, que é a nossa função principal, né? E eu acho que a indústria brasileira, ela muitas vezes carece nisso, né, em alguns segmentos, né? E eu acredito que ela só vai conseguir se diferenciar dentro de um contexto internacional quando ela não mais enxergar o contexto mundial e o brasileiro, e sim como peças de uma mesma cadeia, né? Assim, acho que foi apontado para alguém, por um dos colegas, a questão da globalização. Ela existe, ela já está aí, né? Então não existe mais a fragmentação, existe uma convergência, uma sinergia. Então eu preciso trazer isso e incorporar isso nos meus projetos. E aí eu trouxe algumas. O que tem acontecido, então, em termos de movimento global, né? O que a gente deve incorporar nos nossos projetos de design, né? Então, primeiro a questão da gente conseguir gerar valor compartilhado, né? Então, e isso parece um discurso utópico, mas eu fico muito feliz quando eu vejo que isso tem acontecido em diversas organizações. Felizmente, na organização que eu trabalho. Então, se você hoje conversar com o Roberto Setúbal, ele vai dizer que o Itaú hoje está buscando gerar valor compartilhado. É um processo, não sabe-se ainda como, os melhores formatos, mas existe essa motivação. O que a Coca-Cola fez com o projeto coletivo Coca-Cola, que foi um projeto realizado no Brasil, referência mundial, citado pelo Porter na HSM, é brilhante em conseguir levar conhecimento sobre empreendedorismo, em dar capacitação para as comunidades carentes do Rio de Janeiro, né? Isso é inovação, ambos ganham, né? Empresas, indústrias brasileiras que possam levar o Brasil para o mundo, né? Mas levar de uma forma
efetiva, né? Não estereotipada, construir marcas dentro de um contexto internacional, né? Trabalhar com inovação aberta, né? Inovação compartilhada, inovação colaborativa. Também temos um case brilhante, que é o case do Fiat 1000, também citado no Festival de Cannes, como um dos melhores cases recentemente que integram tecnologia e colaboração, enfim. Se eu preciso entender das pessoas, por que não trazê-las para co-criar comigo, né? Enfim, isso é uma prática que deveria estar dentro e inerente a qualquer tipo de projeto. Ou por que não designers buscarem as empresas a encontrarem os seus reais propósitos, né? Não os propósitos do Me Too, da cópia, né? Do branding, aquele branding forçado, mas qual é a real vocação da empresa e como eu consigo entregar e devolver isso para a sociedade de uma forma positiva e relevante, como o trabalho lindo que a Natura tem feito nos últimos 10 anos, né? Desde fomentar e capacitar comunidades distantes na Amazônia, até trazer uma relevância de um Brasil sustentável, né, de um Brasil um pouco mais trabalhando a matéria-prima brasileira dentro de um contexto internacional. Pensar, assim, é difícil encontrar um exemplo brasileiro, mas assim, acho que é importante a gente pensar novamente nas questões da experiência, né? Experiência não como produto isolado de um serviço, mas integrado, né? No fundo, o produto e o serviço, eles têm que se transformar numa plataforma que visa entregar uma solução para as pessoas, né? Então, é interessante que as empresas também, novamente, se fragmentam muito, né? Eu sou serviço, eu sou produto, mas elas deveriam ser uma coisa só, né? Quando a pessoa, ela normalmente busca uma transação, o que ela está querendo realmente, né? Quando eu busco um tênis Nike, né? E vou usar um tênis Nike, o que eu realmente quero? Eu quero me desenvolver, eu quero ter uma vida saudável, eu quero evoluir no meu esporte que eu pratico. Então, por que não eu entregar como Nike outros ações e outros serviços para que essa pessoa possa se desenvolver, né? E aí veio uma plataforma de 5 anos atrás, do Nike Plus, imagino que vocês devem conhecer, e mais recentemente o Nike Feel Band, que é exatamente isso, é conseguir capturar os dados das pessoas para conseguir dar em troca, né? E novamente o que o Luli comentou, as pessoas estão disponíveis a dar informações, a partir do momento que elas recebam algo que seja valoroso para a vida delas, né? O que é o Facebook? É exatamente isso, eu aporto as coisas da minha vida, porque eu sei que ali eu vou ter algum tipo de benefício, né? E quanto nós, designers, estamos pensando nisso no momento de desenvolver um projeto, né? No momento que eu starto, quanto tempo eu gasto fazendo as perguntas certas, né? Pouco, assim, pela minha experiência, pouco. A gente tem alguns bons exemplos, mas não o suficiente, né? O quanto eu, designer, estou preocupado com os problemas da sociedade, né? De mobilidade, de urbanismo, de moradia, de resíduos, né? E como eu posso, enquanto empresa, enquanto organização, contribuir, mesmo que de uma forma pequena, mais eficiente para os problemas complexos que a gente vive hoje na humanidade, né? Como as bicicletas do Itaú, que são um caso extremamente bem sucedido nas praças de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, eu acredito muito no potencial do designer como agente de transformação da sociedade. Eu acho que a indústria, esse é o nosso papel no contexto industrial, né? Então, é ver a indústria do design como um todo e não a indústria que está lá produzindo produtos, né? Eu acho que esse é o nosso papel. Só assim a gente vai conseguir construir um futuro, né? Um futuro que vai ser muito melhor do que o que nós temos hoje, né? E falando em futuro, eu quero passar aqui um vídeo de 2 minutos, que eu acho que é bem pertinente e inspirador, como uma última palestra aqui do dia. Não, só antes disso, na verdade. É interessante que várias startups do segmento de tecnologia têm designers no seu board, né? Interessante, né? Não é à toa, aposto que não, né? Certamente esses designers estão lá fazendo tem um papel muito mais de tradução das reais necessidades das pessoas para uma ferramenta que usa tecnologia, mas que não está entregando só a tecnologia. Está entregando conectividade, está entregando relevância, está entregando rede, está entregando algum tipo de benefício para cada uma dessas startups que estão surgindo, né? Então, acho que a sociedade e a indústria hoje, ela exige novas respostas. E eu não posso continuar com as velhas perguntas de sempre para responder essas respostas, para criar essas novas soluções, essas novas respostas. E aqui eu vou passar o vídeo para vocês, então, de 2 minutos, que fala sobre essa questão de futuro. Tá sem som?
Som, por favor. Som. Som. Deixa eu testar novamente. Não. Tá ligando?